Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, estamos recebendo Jorge Antunes, que é compositor, maestro e professor titular da UNB, a famosa Universidade de Brasília, que vai contar para nós como é que foi a sua apresentação na 9ª Jornada Brasil Inteligente, que é um evento realizado pela CNTU, e ocorreu no dia 1º de julho. A CNTU é a Confederação Nacional de Trabalhadores Liberais Universitários e congrega aí engenheiros, nutricionistas, farmacêuticos, odontologistas, economistas e diversas profissionais dessas categorias em busca de um mote. Que mote foi esse da 9ª Jornada Brasil Inteligente? Brasil 2022, o país que queremos. E você consegue mais informações sobre a CNTU no site da entidade, cntu.org.br. Jorge Antunes, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho, qual foi a mensagem principal da sua fala na 9ª Jornada Brasil Inteligente? O mote Brasil 2022 eu acho maravilhoso, primordial, e ainda mais com essa antecedência de 6 anos, eu acho maravilhosa a ideia, porque 2022, como a própria divulgação do evento diz, será o ano dos 200 anos da independência do Brasil, né? E os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Em 1922, quando se completaram 100 anos da independência, o Brasil também, durante o governo de Epitácio Pessoa, também se organizou e realizou grandes eventos, né, comemorativos da data, né? E 2022 será, claro, evidentemente, o outro momento para essa celebração, né, para essa rememoração. E na minha fala, no debate, no dia 1º, eu abordei uma questão cultural muito importante, que é a questão muito atual da identidade nossa, da identidade do povo brasileiro, de um povo brasileiro 200 anos depois da independência. Que já era também, em 1922, algo bastante debatido, né? Exatamente, exatamente. E com a proclamação da República em 1889, aconteceu, 1889, 1998, né? Aconteceu um fenômeno incrível, que era o seguinte: o hino nacional parou de ser cantado, porque a letra de então, a letra que vigorava até a proclamação da República, enaltecia a figura do imperador Dom Pedro II. Né? E como que poderiam os brasileiros continuar a cantar um hino que enaltecia o imperador que acabava de ser banido do Brasil? Então a letra ficou o hino ficou sem letra. E foi em 1922, justamente, que se oficializou a nova letra, a letra que cantamos hoje. Então a minha fala se deteve nesse aspecto do hino nacional, que tem uma letra gongórica, que hoje soa com um palavreado muito ridículo, né? Mas que talvez fosse o momento, 2022, o momento de revermos isso, né? Só para... Eu não estou só me referindo ao problema das palavras empoladas e fora do vocabulário do povo brasileiro, que ninguém entende, como impávido, colosso, o retumbante, essas palavras, né? Mas a própria forma, né? O formato da letra. Pouca gente entende que quando cantamos "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante", essa frase quer dizer o seguinte: as margens plácidas do Ipiranga ouviram,
brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, a própria, não é só o palavreado estranho e empolado e desconhecido do povo em geral que o hino que enche o hino. É também a própria formato das frases, que são todas em forma indireta e que impedem totalmente a compreensão e entendimento. Então, eu defendi justamente a ideia porque em 1922 aconteceu também o outro fato importante, que foi a oficialização desta letra que cantamos até hoje. Entre 1989 e 1922, ficou sem letra. E o povo brasileiro gozador, quando as bandas continuaram a tocar a música, as bandas de música, mas sem canto. E quando o povo gozador queria cantar, cantavam nesse período Laranja da China, laranja da China, laranja da China. Abacate, limão doce, tangerina. Né? Era uma feira, né? Então, a partir de 22 é que começaram a cantar a letra que cantamos até hoje e que eu acho deveria ser mudada. Ou seja, aquele mesmo fenômeno nacional que aconteceu no momento da Constituinte, em 1988, 87, 88, até a promulgação, em outubro de 88, o clima geral no Brasil era aquele sentimento, aquela vontade de passar o Brasil a limpo, né? A todo momento, em vários momentos da história do Brasil, vivemos momentos assim, né? Em que aquela ansiedade, aquela vontade que aflora com todo vigor, aquela vontade, como está acontecendo agora, né? Em geral, o povo brasileiro tem a esperança, apesar de, no meu entendimento, apesar de estar em curso um golpe parlamentar, o povo brasileiro, entendo eu, tem um sentimento assim de que o Brasil pode ser passado a limpo agora, graças à Operação Lava Jato, né? Eu acho que em 2022 será um outro momento bom para repensarmos os símbolos nacionais, né? Será que na bandeira brasileira deve continuar a existir essa frase, ordem e progresso, essa frase positivista, que não é uma ideologia que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, né? E que não é unanimidade, né? Nem todos os brasileiros são positivistas, né? A laicidade é importante, não só sob o ponto de vista da religião, mas também do ponto de vista da ideologia, entendo eu. Então eu acho que 2022 pode ser esse grande momento para rediscutirmos os símbolos nacionais. As armas da República, tem lá as armas, o brasão tem o fumo e o café. O que tem o fumo a ver com o Brasil? E o café é hoje ainda uma grande produção. Era bem típico do período da República, do início da República, né? Bem típico. A economia brasileira dependia bastante do café. Exatamente. Né? Então, eu acho que essas coisas podem ser revistas em 2022. E, Jorge, existe algum movimento que já pensa uma nova letra para o hino, novos símbolos? Já existe isso? Essa discussão é permanente, né? É permanente. Agora, aconteceu, e vou relatar isso, eu relatei isso na minha fala, no debate, que justamente isso aconteceu em 1988, né? Eu, com a ajuda da Universidade de Brasília, em 1988, à época o reitor era o Cristóvão Buarque, eu organizei um concurso nacional. Eu publiquei primeiro, em fins de 87, quando foi criada a comissão de notáveis para elaborar um primeiro projeto de Constituição, eu publiquei um artigo no Jornal do Brasil, em que eu contava a história do hino nacional e solicitava, dava ideia para que o Ministério da Educação
promovesse um concurso nacional para a criação de um novo hino. E não coloquei nessa proposta, inicialmente, eu nem fui muito claro com relação ao que mudar. Se mudar só a letra ou também a música, etc. Esse artigo saiu no Jornal do Brasil e criou muita polêmica e muita repercussão. Então, a partir daí, as pessoas, a intelectualidade, artistas, etc., começaram a discutir muito a questão, né? Só que o governo não atendeu a sugestão. Não surgiu nenhuma letra? Surgiu. Surgiu. É isso que eu quero saber. Então, inclusive eu tenho até... Um hino apócrifo, nós temos um hino nacional apócrifo, é isso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu promovi o concurso, né? A imprensa deu muito espaço, né? Aqui o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo fez páginas inteiras sobre esse concurso, que teve muita repercussão e despertou muito interesse. Choveram mais de 100 propostas de letras novas, e a ideia era o poema vencedor, eu musicaria, eu faria a música. Então, mais de 100 propostas apareceram, alguns poetas até mandando duas letras. Então, foi mais de 100 propostas apresentadas, enviadas de todo o Brasil, enviadas por mais de 90 poetas. E então formamos na UNB uma comissão de professores de literatura e poetas que selecionaram 12 poemas, dos 100 e pouco. Esses 12 poemas foram expostos, foram transformados em pôster grandes. Para consulta popular. Isso, e foi feita uma exposição no hall da biblioteca da UNB. E com uma urna, e o povo era convidado a votar, né? E ganhou uma letra muito bonita do poeta Reinaldo Jardim, que faleceu um nome muito importante, jornalista e poeta muito importante. E eu fiz a música, né? Jorge, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo super interessante, unindo aí desenvolvimento e cultura, que foi a grande arte que a CNTU fez em pensar o Brasil 2022. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. É um momento especial, né? O Brasil vive um momento bastante difícil, bastante delicado, e os engenheiros reunidos nessa posse da federação, nós estamos montando um projeto da Engenharia Unida. Fazer com que todos os engenheiros do Brasil pensem numa solução para o país. Pensem em discutir os problemas da nação no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Nós não discutimos recessão, nós não discutimos estagnação, nós queremos crescimento. Para isso, a Engenharia Unida tem que fazer a diferença. A importância da Engenharia Unida, ela se resume principalmente pelo fato da engenharia ser o pilar de qualquer desenvolvimento. Então, nada melhor do que discutirmos um tema tão voltado a esse momento que nós vivemos em nosso país, do que falar de uma engenharia unida, pensando cada vez mais no nosso Brasil e pensando em cada vez mais nos nossos profissionais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando com o compositor e maestro Jorge Antunes, que falou na 9ª Jornada Brasil Inteligente, que foi realizada pela CNTU no dia 1º de julho, e debateu o Brasil de 2022. O que queremos deste país a essa época, onde vamos comemorar 2 efemérides importantes. O bicentenário da nossa independência de Portugal
e também o centenário da Semana de 22. Jorge, o grande dilema da Semana de 22, e você disse que ele ainda se repete hoje, é a busca da identidade brasileira, né? A obra consagrada Macunaíma, de Mário de Andrade, já tratava disso, né? Um ser que nasceu já grande e que buscava uma pedra preciosa chamada Muiraquitã, que na metáfora é exatamente essa identidade, esse país que queremos nos identificar, né? E por isso que era Macunaíma o herói sem nenhum caráter, porque ainda estava por ser moralmente definido. Por que nós ainda, na sua opinião, não conseguimos solidificar essa identidade? Será a existência muito recente do Brasil, que foi encontrado pelos portugueses em 1500, ou não? Olha, eu acho que bom, a primeira coisa a ser lembrada sempre é a qualidade do povo brasileiro, graças a essa rica miscigenação, né, de que somos formados, né? Agora, eu acho que tudo se resume num único problema: educação, né? Eu acho que através da educação de qualidade, se o povo brasileiro, desde lá pequenininho, tiver acesso à educação de qualidade, é que ele parará de ser tão fortemente influenciado pela cultura alienígena, cultura estrangeira, né? Eu acho isso. Porque o que eu queria, inclusive sobre o ponto de vista musical também, artístico, cultural em geral, né? Hoje o povo, as crianças não têm acesso em geral, não conhecem o folclore brasileiro, não conhecem a arte popular brasileira, né? Eles sabem o que é um rock, o que é um pagode, conhece Madonna e todos os grupos de rock internacionais, mas não sabe o que é um maculelê, não sabe o que é um desafio galopado, não sabe. Só recebe influências externas, não sabe exteriores. O que é um bumba meu boi, não sabe o que é uma congada, um reizado, não é? E isso é muito triste, né? Eu acho que a construção da identidade brasileira, o encontro real da identidade brasileira, que está aí, né? Nessas raízes, né? Nessas raízes macuinâmicas, não é que só será construído, no meu entender, através da educação de qualidade. E eu não quero dizer também que deva haver dirigismo, não. É através da educação, eu creio que a educação de qualidade será aquela em que, desde pequenino, o jovem terá acesso a todas as manifestações culturais, não é? Artísticas e todas as outras. E aí cabe, antes de mais nada, definir o que é cultura, né? Existem tantas definições com grandes elucubrações mentais e verborrágica de definição de cultura, mas para mim cultura merece uma definição bem simples, curta e grossa. Seria a seguinte: cultura é tudo aquilo que não é a natureza. Pronto. Criado pelo homem, né? Exato. É a segunda realidade, O né? que não é cultura? Montanha não é cultura, chuva não é cultura, depende, né? A chuva ácida já é cultura, não é? Verdade. Não é? O vento não é cultura, a tempestade, o trovão, mas cultura é cinema, moda, vestuário, alimentação, não é? Culinária, música, teatro, etc. Cultura é isso. Então, se o jovem, desde pequenino, tiver acesso a todos os tipos de manifestação cultural, economia é cultura, né? Por que o real vale menos e o dólar vale mais? Porque alguém criou isso, não é obra da natureza, né? Exatamente, exatamente. Então, se desde pequenino a educação de qualidade, para mim seria isso, que o jovem, em toda a sua formação, tem acesso a todos os tipos de manifestação cultural.
Legal, nós conversamos aqui um bate-papo muito diferente do que a gente costuma ter aqui no Jornal do Engenheiro na TV, mas que tem tudo a ver com desenvolvimento. Jorge, obrigado pela presença e parabéns, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!